Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Lúcio Galdino, sou professor da Universidade Estadual de Roraima, do curso de Geografia, e hoje a nossa aula é bastante interessante. Nós iremos abordar um conteúdo que vai do Forte São Joaquim, a construção dele em 1778 a 1830, o início da formação da Fazenda Boa Vista do Rio Branco. Mas antes, se inscrevam no canal, acione o sininho e dê aquele like. Bem, turma, o recorte temporal que nós iremos trabalhar hoje na nossa aula 4 é do ano de 1778 a 1830. O período em que ocorre a finalização da construção do Forte São Joaquim até a formação da Fazenda Boa Vista do Rio Branco. Mas antes, importante lembrar que nesse período, no século XVIII, que vai de 1701 a 1800, nós temos em 1750 a ida do rei José I ao trono de Portugal. E nesse período, que vai de 1750 até a sua morte, 1777, o convite do rei para o famoso Marquês de Pombal, onde o seu nome era Sebastião José de Carvalho e Melo. E esse convite acontece porque em 1755 um terremoto devastou praticamente a cidade de Lisboa. E centenas de milhares de pessoas morreram. E quando ocorre aí o planejamento de reconstrução criado pelo Marquês de Pombal, ou seja, uma reconstrução que colocaria uma infraestrutura no âmbito social e econômico para o reino de Portugal naquele momento. E nesse ano de 1755, com essa catástrofe que aconteceu no reino de Portugal, Marquês de Pombal, ao ser consultado e ter a confiança do rei Dom José I, passa a ser o primeiro-ministro e, a partir desse momento, ele começa a promover algumas atitudes com relação à legislação voltada para as relações comerciais, como também na relação da metrópole com a colônia. Em 1757, Marquês de Pombal coloca em vigor diversas leis. Essas leis colocaram em xeque a presença da Companhia de Jesus no Brasil. Essa Companhia de Jesus era aquela que catequizava os indígenas, além de confiscar os bens dessa companhia. Já em Portugal, foram expulsos os padres da Igreja Católica. A presença de Marquês de Pombal como primeiro-ministro do Reino de Portugal começa a incomodar a questão política das relações comerciais com a Inglaterra, pois naquele momento tinha-se aí uma recuperação muito rápida da economia. Marquês de Pombal fica como primeiro-ministro do Reino de Portugal, que vai de 1755 até 1777. Portugal passa por grandes transformações, dentre elas na questão econômica. E isso passa a incomodar a coroa inglesa. Com a morte do rei Dom José I, a sua filha, Rainha Maria I, conhecida como a Louca, tira o cargo do primeiro-ministro Marquês de Pombal. E no ano de 1798, ela revoga a lei por ele colocada no ano de 1757. É nesse ponto que nós queremos aqui abordar e chamar a atenção. De 1755 até 1798,
nós vamos ter dentro da história do Rio Branco, da região do Rio Branco, muitas revoltas. Dentre essas revoltas, a mais conhecida, que ficou chamada de a Revolta da Praia do Sangue. Mas antes de chegar nessa revolta, nós vamos retomar aqui ao Forte São Joaquim, a sua construção que ocorreu em 1778. Nós temos um período de 1787, a visita do capitão Lobo da Almada na região do Rio Branco e as suas tentativas de colocar o povoamento às margens do Rio Branco. Então, o povoamento naquela época era basicamente na presença de índios. Segundo os relatos históricos, existiam aproximadamente 931 indígenas dentro dos diversos povoamentos que existiam na região. Com a lei colocada pelo Marquês de Pombal, relatada no início da nossa aula, nós temos aí algumas situações desconfortantes para a sedentarização desse indígena nos povoamentos. Dentre essas, a questão da separação da família. Importante lembrar que no começo dessa aula eu falei sobre o primeiro-ministro da coroa portuguesa, Marquês de Pombal. Ele foi responsável por uma lei aonde confiscava e expulsava a Companhia de Jesus no Brasil colônia. Nessa mesma lei, colocava também certas imposições para os indígenas. Dentre essas imposições, a questão da mudança dos hábitos e costumes, a obrigação de falar o português, a usar roupas, dentre a questão dos costumes e hábitos alimentares, colocado assim para os indígenas. Nesse momento, a gente tem que levar em consideração que os indígenas começam a ficar insatisfeitos. Então, nós temos uma lei que tem um período que vai justamente entrar em concordância com a revolta da Praia do Sangue. Essa é uma das justificativas que nós temos para colocar que a revolta se inicia por conta dessas insatisfações. E nós temos aí o indígena Parauí Jamari representando uma liderança aonde colocou em xeque todo um confronto com relação aos militares do Forte São Joaquim. Essa revolta ela é conhecida como Praia do Sangue devido a um extermínio que aconteceu aos indígenas que se rebelaram contra as atitudes impostas a eles. Então nós temos um período marcado de 1778 até 1830 com o surgimento das 3 importantes fazendas nacionais, a criação da Fazenda Nacional São Bento no ano de 1789, a criação da Fazenda Nacional São Marcos no ano de 1794 e a criação da Fazenda Nacional São José no ano de 1799. É extremamente importante relembrar na história que a segunda metade do século XVIII, no Nordeste, ocorreram sucessivas secas. É nesse momento que os famintos decorrentes dessas secas, os nordestinos, para sobreviver, vão à Amazônia. E nesse momento eles vão à região do Rio Branco. Dentre esses nordestinos, a chegada aí dos cearenses. É nesse momento em que nós temos os povoamentos sendo miscigenados. Índios, nordestinos, poucos, mas existiam aí portugueses, e assim foi formando a região do Rio Branco.
Importante lembrar que no ano de 1830, o capitão Inácio Lopes Magalhães, o comandante do Forte São Joaquim, cria a então Fazenda Boa Vista do Rio Branco, que décadas mais tarde vai se tornar município Boa Vista do Rio Branco. A importância dessas fazendas nacionais eram justamente para propiciar a ocupação territorial na região do Rio Branco e prevenir futuras invasões. Porém, todavia, incursões inglesas ocorreram na região do Rio Branco no ano de 1810 e 1811. O que culminou mais tarde, na década de 1830, uma disputa por parte de uma territorialidade da região do Rio Branco, que ficou conhecida como a questão do Pirara e que nós iremos trabalhar na próxima aula sobre essa disputa territorial. E aí, turma? Gostaram da nossa aula de hoje? Aguardem as próximas aulas para que nós possamos estar juntos aprendendo um pouco mais sobre a história e a geografia de Roraima. A nossa próxima aula ela vai abordar de 1830 a 1890, justamente quando nasce a cidade Boa Vista no ano de 1890. Espero vocês até o nosso próximo encontro. Um forte abraço